Paz do Senhor, boa tarde a todos. Eu sou o pastor Samuel Rodrigues, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, aqui no Parque Industrial Tanquinho, na cidade de Ribeirão Preto. Mas aqui fazemos parte do campo de Ribeirão Preto, presidida pelo pastor Davi da Fé, nosso pastor presidente. Queridos, estou passando aqui rapidamente para fazer uma consideração sobre um assunto que tem nos inquietado, sobre um assunto que tem afetado muito a vida da igreja e a vida das pessoas assim de forma geral em nossos dias, que é justamente a questão como lidamos com o dinheiro, com a falta dele ou com o excesso dele. As duas coisas são prejudiciais, por isso que Davi vai dizer assim, ele vai pedir para Deus que não dê para ele nem a pobreza e nem a riqueza, mas manter sempre a porção, para que não seja o caso de ricos nós nos esqueçamos de Deus e nem que pobre nós viemos a blasfemar. E também muito cuidado para não cairmos no erro da teologia da prosperidade, que tem feito do evangelho um culto a mamon. Também nós não podemos cair no outro erro, no outro extremo, que é também pregar um evangelho de miséria, de derrota, onde a pobreza extrema é agradável a Deus. Nós sabemos que não é bem assim, então devemos pautar aí pelo equilíbrio. Eu gostaria de trazer uma informação que, de acordo com algumas pesquisas recentes, mais de 50% dos divórcios eles são resultados de crises financeiras nas famílias. E então a situação fica insustentável, os cônjuges não veem outra saída e as brigas vêm e optam então aí por chegar às vias de fato, havendo então o divórcio que tanto tem afetado muitas famílias, e esses dados são dados mundiais, não são apenas dados coletados aqui no Brasil, são aí dados internacionais. Mas você pode estar pensando assim, Deus se incomoda mesmo com isso? Será que não está havendo um exagero? Muito bem. Eu gostaria de dizer para você inicialmente que das 36 ou 38 parábolas que Jesus proferiu, conforme estão registradas nos evangelhos, 16 delas, olhe, preste bem atenção, 16 delas vão fazer uma alusão, não que este seja o assunto principal, mas vão fazer alusão ao dinheiro, ao uso dele, a posses e a bens. Então você percebe como esse assunto era dominante na mentalidade do Novo Testamento, no mundo que os apóstolos viviam. Caso contrário, Jesus não faria essas comparações. Na Bíblia há pelo menos 500 versículos falando sobre oração. Um pouco menos do que 500 falando sobre fé. Porém, há 2.350 versículos falando sobre bens, sobre uso das finanças, do dinheiro, falando sobre posses. Então a gente começa a perceber que o quê? Existe um interesse de Deus. Quero lembrar a você que a palavra de Deus é um manual de vida, é um projeto de vida para o homem salvo em Cristo, para aquele que aceita a Jesus Cristo, para aquele que tem o temor de Deus. Então a palavra de Deus é esse manual de vida que nos conduz aí no caminho. Quero lembrar a você também que Jesus, numa das suas parábolas, ele fala sobre o mordomo fiel e o mordomo infiel. E nós entendemos que tudo que temos foi Deus que colocou na nossa mão para que nós pudéssemos aí exercer mordomia. Então Deus coloca para que você exerça mordomia. Exercendo a mordomia, você deve fazer aquilo crescer na sua mão. Vai devolver a parcela correspondente àquele que colocou o talento, o dom ou o bem na sua mão e vai conseguir ajudar outras pessoas, mas também vai ficar com uma quantidade maior para si. Este é o segredo da mordomia. Trabalhando bem, você devolve uma parte maior para aquele que te comissionou, que te fez o chamado, e também você fica com uma parte maior daquela que você já tinha para si. Então, se for fiel no pouco, sobre o muito, diz a parábola, eu te colocarei. Outra coisa interessante é que a maneira como lidamos com o dinheiro pode afetar a nossa relação com Deus. Em Lucas 16:11, a palavra de Deus vai dizer assim para nós: se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará
a verdadeira riqueza, aquela que vem do céu. Se você é um mau administrador, não sabe gerir, não sabe cuidar, não pensa para fazer os cálculos, como é que Deus vai te confiar a verdadeira riqueza, que é aquela que é espiritual? Então, Jesus falou sobre isso. Quero lembrá-lo também, muito embora eu vou fazer outros vídeos dessa série, e vai ser justamente a questão sobre a vida financeira, que a palavra de Deus ela nos dá importantes dicas. Então ela vai dizer assim: honra o Senhor com os teus bens. Honra o Senhor. Então se encherão os teus lagares. Também vai dizer a palavra de Deus, texto que você conhece, já ouviu, quase todo culto você escuta, Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, diz o Senhor. Depois fazei prova de mim nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus, não enviar sobre vós uma bênção tamanha, da qual vos advém a maior abastança, e por causa disso repreenderei o devorador. Então, Israel era povo de Deus. Povo de Deus. Aí você fala assim, como que povo de Deus pode estar sendo atacado por devorador? Irmãos, não estou falando das provas que Deus manda, nós enfrentamos, mas de consciência erguida, sabendo o que estamos passando. Sabendo que aquilo ali é uma prova. Estou falando de devorador, é uma outra questão. Então, como que o povo de Deus é atacado por devorador? Deus não está no meio deles? Neste caso específico, o devorador ia ser repreendido pela força do dízimo, pela força da fidelidade ao Senhor, naqueles 10% que Deus ali ele estava requerendo do seu povo, apenas 10% e deixando 90% para o seu povo gerir. Então, um primeiro passo para nós sairmos da crise é dizimarmos, é colocarmos os 10% ali, que é do Senhor, na presença dEle. Para isso é necessário fé? Não, não é necessário fé. Para isso é necessário obediência. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Por outro lado, também, Jesus falou que você não pode fazer uma torre, querer construir uma torre, sem parar para saber quanto você precisa. Então Deus também não quer que você, sendo obediente nos dízimos, que você também vai fazer loucuras, que você vai fazer contas sem pensar. A fé não é isso. A fé ela tende a ser baseada na palavra de Deus. A fé não é um pensamento aspiralado, que não vai fechar, uma coisa maluca que você se lança e depois joga a responsabilidade em Deus. Fé não é isso. A verdadeira fé ela está baseada em pressupostos da palavra. E um dos pressupostos é que é necessário fazer as contas. Fez as contas, não vai dar, aí você parte para o joelho e Deus, como você está andando em fidelidade, o Senhor ele vai te abençoar. Então eu queria deixar essa palavra nesses breves minutos aqui que se seguem e fazer 2 desafios para você, para a sua vida espiritual, baseados nesta verdade. Que verdade? Deus está interessado na sua vida e na forma como você usa o seu dinheiro. Então, o primeiro desafio é esse. Seja fiel ao Senhor, porque Deus vai repreender o devorador, em nome de Jesus. Segundo, peça sabedoria a Deus na hora de você gerir aquilo que Deus te deu. Entenda uma coisa, que está na sua mão foi porque Deus te deu. E se Ele te deu, é porque Ele quer ver crescer, para que a obra de Deus cresça, para que pessoas sejam abençoadas, para que você, como mordomo fiel, também seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Pense nisso. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus.